Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é a aula do capítulo 1 do IT Essentials versão 6. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que vocês podem dar essa aula usando os slides que eu estou mostrando agora para vocês, ou também utilizando o material aqui dos capítulos, né? O currículo oficial. Em geral, o que os professores fazem? Deixam essa parte aqui de leitura para os alunos, né? Certo? E dão a aula usando o PowerPoint. Vocês podem usar esse PowerPoint mesmo que a Academia Cisco fornece e ele é aberto para vocês modificarem da maneira que vocês quiserem. Né? Quiser copiar, colar coisa aí dentro, ou colocar coisa a mais, ou tirar coisa, vocês ficam livres para fazer o que vocês quiserem. Ok? Então, o capítulo 1 é um capítulo bem tranquilo, tá? Um capítulo de apresentação, que o nome já diz bem, Introdução ao PC, né? E aí, quais são os objetivos? Primeiro, apresentar os sistemas de computadores pessoais, tá? Explicando como esses sistemas de computadores trabalham juntos, tá? Selecionar componentes de computador, ou seja, apresentar, explicar, selecionar os componentes, CPU, memória, gabinete, essas coisas, e configurar os sistemas computacionais específicos, ou seja, para determinadas tarefas você vai escolher um hardware, para outras tarefas você vai escolher outro hardware. É mais ou menos isso aí, tá certo? Muito bem. Primeira parte, então, sistemas de computadores pessoais, o que são? Né? Aí ele vai especificar aqui alguns dos componentes. Um componente que ele explica bem é a fonte. Né? A fonte de alimentação, tá? E aonde ela é encaixada, que é no gabinete. Tá? E o que influencia na escolha do gabinete? Né? O que vai fazer você comprar um gabinete grande, um gabinete pequeno? Né? Quais são esses tipos de gabinete? Né? Gabinete desktop, gabinete de torre, mini torre, média torre, etc. Né? E aí as características importantes desse gabinete, né? A placa-mãe que você vai comprar tem que caber no gabinete, ou vice-versa. Deve ter um fluxo de ar bom e você pode comprar em diversos tamanhos disponíveis diferentes. Tá? No caso da fonte de alimentação, é muito importante saber qual a energia que vai consumir cada um dos componentes do computador, tá? Para poder comprar a fonte de alimentação certa. Né? Não comprar uma muito potente, que ela é mais cara, vai gastar dinheiro à toa. Também não comprar uma com muito pouca potência, porque você não vai conseguir alimentar o quê? Os componentes do computador. Então, essa noção do que é potência, né? E etc., também é importante, principalmente se o aluno ele não está com uma base boa na parte de física, na parte de eletricidade. Né? Deve ser escolhida com base nas necessidades atuais e futuras, ou seja, se o cliente ele prevê expansões no sistema, colocar mais um HD, colocar mais memória, né? Ou fazer futuros upgrades. Né? Fornecer níveis de voltagens diferentes para atender às diversas necessidades de componentes internos. Claro, né? Hoje em dia, praticamente as fontes obedecem um padrão, né, de voltagens, mas existia antigamente essa questão de certas voltagens não estarem presentes, ou certos conectores não estarem presentes nas fontes. Né? Potência é voltagem vezes intensidade da corrente elétrica. Né? No caso, watts. No caso aqui seria potência é igual a voltagem que multiplica a intensidade da corrente elétrica. No caso, a unidade de potência, watts, seria voltagem volts vezes ampere. Certo? Então, essas são as questões básicas sobre gabinetes e fontes de alimentação, que é o quê? Que é o que primeiro é apresentado aqui, gabinete e fonte de alimentação. Tá certo? O que mais? Componentes internos. O que está dentro do gabinete? Placa-mãe. Né? Qual é a função da placa-mãe? Tá certo? Ela é a base do computador. Né? E ela interconecta o quê? Os componentes. Tá certo? Todos os componentes que eu vou querer colocar no meu computador vão estar encaixados aonde? Na placa-mãe. Né? A CPU, que é o cérebro, que pode ser entre aspas aqui, né? O cérebro do computador. Tá certo? A maioria do processamento é feito pela CPU. Muito processamento hoje em dia também é feito pela GPU.
é da placa de vídeo, né? Mas depende do software, tá certo? Mas ainda a maioria do processamento é feito o quê? Pela CPU, tá certo? Está debaixo desse cooler aqui. Sistemas de refrigeração, que pode não somente, no mínimo, né, o cooler da CPU, mas também o gabinete pode ter outros sistemas de ventilação forçada. Tá? Memória ROM e memória RAM, diferenciar entre esses dois tipos de memória, Read-Only Memory e Random Access Memory. Tá? A memória ROM é uma memória que vem já na placa-mãe e que armazena programas BIOS, programas com BIOS, né, como o autoteste do computador, que a gente chama de POST, tá certo? Então armazena o quê? Tudo que a gente precisa de programação para dar boot no computador, tá certo? Então é a ROM. E ela não pode ser alterada pelo usuário. Claro, existem softwares que você altera a ROM, mas as alterações na ROM são mais para atualização do que para outra coisa, né? E a RAM, por outro lado, é totalmente o oposto, né? Memória de acesso randômico. É uma memória, quando você desliga o computador, ela apaga completamente o conteúdo. Tá? É uma memória que tem que ter no computador para a CPU poder funcionar, tá certo? É uma memória muito mais rápida do que a ROM, tá certo? Geralmente muito maior do que a ROM, e faz as operações assim, do dia a dia, vamos dizer assim, do processador. Então aprendemos aí gabinete, fonte, placa-mãe, CPU, sistemas de refrigeração, memória RAM e ROM. Tá? Então nós já vimos o quê? Nós já vimos aqui os componentes internos do PC, tá certo? O que mais que a gente tem? Placas e slots de expansão, né? Então as coisas que não vêm na placa-mãe você pode ir encaixando aqui nesses slots, tá certo? Para poder aumentar o quê? Aumentar, expandir as funcionalidades do computador. Tá? As placas são conectadas à placa-mãe pelos slots de expansão, que no caso podem ser do tipo PCI ou PCI Express, são esses dois tipos que mais se usam hoje em dia. Tá? Os dispositivos de armazenamento super importantes para poder armazenar o sistema operacional, os programas, os dados do cliente e etc. Tá? Então, basicamente é o disco rígido. Tá? Ele pode ser interno ou pode ser externo ao computador. Todo mundo conhece disco rígido externo, disco rígido interno. Placas de vídeo. Né? A placa de vídeo ela pode ser on-board, como ela pode, como a foto está mostrando aqui, uma placa de expansão de vídeo. Tá certo? Então conecta onde? Para a gente poder conectar no monitor. Tá? Normalmente, sistemas de vídeo são projetados como uma placa. As portas de entrada e saída gerais que fornecem conectividade, onde você vai ligar o mouse, o teclado, um pendrive, etc. Geralmente são USB. Tá? Hoje em dia, a maioria dos dispositivos periféricos é conectado o quê? Ou na conexão de rede, Ethernet, ou na conexão USB. Então, a USB ela vem a substituir todas as outras variedades que antigamente a gente tinha, né, nas conectividades externas. Por exemplo, porta serial RS-232, porta paralela Centronics, FireWire. Então, o SCSI. Né? Então, todas essas conexões internas e externas que a gente tinha antigamente, tudo convergiu para o USB, que o nome não é mais pertinente, não poderia ser mais pertinente, né? Que é Universal Serial Bus. É uma interface serial de uso universal. Então todo mundo aproveitou esse padrão e tem usado isso para os periféricos, impressora, mouse, teclado, câmera, tudo, certo? Portas de saídas externas e cabos relacionados, né? A porta de vídeo, que pode ser, por exemplo, VGA, pode ser DVI. Tem aqui, está mostrando alguns conectorizinhos que convertem de um para o outro, né? O HDMI, que é muito usado também. E o DisplayPort, que é o mais novo. Tá? Esse DisplayPort é um tipo de interface de vídeo que dá velocidade,
que dá expansibilidade. Tá? Então é uma tecnologia muito interessante que está sendo cada vez mais adotada, principalmente para quem precisa de performance em vídeo. Por exemplo, você vai num show, tem um telão lá no show, né? Provavelmente quem está enviando dados para esse telão é uma interface em DisplayPort. Tá? Outras portas e cabos relacionados, tá? Então, USB é mais comum, e adaptadores e conversores, que são esses tipos aqui, né? Que às vezes você tem, por exemplo, um monitor de vídeo que é VGA, mas a tua saída da placa-mãe é só DVI. Então você precisa de um conversor, tá certo? Ok. Beleza, então, aonde a gente está, né? A gente já falou de portas, entradas e saídas, cabos, né? Os dispositivos de adaptadores, né? Dispositivos de entrada e saída. Vamos para a outra parte agora, que é selecionar os componentes do computador, tá certo? Muito bem. Então, na hora de você indicar um computador para o seu cliente, né? Ou mesmo montar um computador para você, né? Você vai ter que selecionar placa-mãe, CPU, gabinete e memória. Tá? Baseado no que você vai escolher uma CPU, tá certo? Baseado no tipo de serviço que você vai fazer com essa máquina, tá certo? Se você vai ser... Basicamente, a gente tem aí o usuário bem básico, o usuário médio e o usuário avançado. Você vai no site da Dell, por exemplo, e vê um computador para comprar, você vai ter o computador básico, o computador médio, o computador avançado, tá certo? O que seria um computador básico? É aquela pessoa que só vai usar o pacote Office e acessar a internet, tá certo? O que seria um pacote intermediário? Que esse é o que a maioria das pessoas usa, né? Ou seja, normalmente também vai usar um pacote Office e vai acessar a internet, mas eventualmente vai editar um vídeo, vai editar um áudio, ou vai querer usar algum jogo, tá certo? Então esse é o usuário mediano. E o usuário avançado, né, seria aquele que não é que saiba mais, né, um computador que com mais potência para o cara que é gamer, que ele gosta de jogar, precisa de muitos recursos, velocidade de disco rígido, velocidade de CPU, uma placa de vídeo boa. Ou uma pessoa, por exemplo, que trabalha com edição de vídeo profissional, então vai precisar de mais recursos, tá? Também do computador. Tá? Bom, a placa-mãe deve oferecer suporte para todos os aplicativos. Então, o que você vai ver? Você vai ver os softwares que o seu cliente vai usar, vai na página desses fabricantes do software e vai ver qual é a CPU recomendada, tá certo? O mesmo para a memória, tá? O mesmo para disco rígido. No caso do disco rígido, você vai escolher o quê? Você vai escolher aquele que tem a velocidade que você precisa. Será que um disco rígido convencional ou um disco rígido em estado sólido? Em estado sólido é muito mais caro, mas é muito mais veloz. Tá certo? Então, tudo isso a segredo é o quê? Ver os softwares. Tá? Gabinete. Eu vou ter que comprar um gabinete que é compatível com o tamanho da minha placa-mãe. E vou também escolher um gabinete que tenha o quê? Um bom fluxo de ar para o quê? Para não superaquecer os meus componentes. Obviamente que a CPU vai precisar ser compatível com os lotes da CPU da placa-mãe, evidentemente. Você vai comprar uma placa-mãe, uma CPU e uma memória, tudo junto, de modo que um seja compatível com o outro. Aonde eu vejo isso? Eu posso ir no site do fabricante da CPU, Intel ou AMD, hoje em dia só tem esses dois, né? E vejo quais são as placas-mães recomendadas. Posso ver também qual é o socket que a CPU usa para comprar uma placa-mãe com aquele socket, certo? O que mais? A placa-mãe também, a memória que eu for comprar, eu tenho que ver nas especificações da placa-mãe, certo? Então, em geral, o que eu escolho primeiro? Eu escolho primeiro a placa-mãe. A partir do manual da placa-mãe, eu vejo quais são as CPUs compatíveis e quais são as memórias compatíveis, e eu vejo se essas CPUs e memórias compatíveis vão
estar de acordo com o quê? Com o que o meu cliente precisa de acordo com os seus softwares. Tá certo? Também a quantidade de memória é importante. Então, por exemplo, hoje em dia tem placas mãe e CPUs que suportam até no máximo 32 GB e outras que suportam até no máximo 64 GB. Geralmente, computadores pessoais para uso de pequenas empresas e para uso pessoal vão até 64 GB hoje em dia, tá certo? Mas é óbvio que existem outros sistemas que suportam mais memória, mas esse estou falando de um computador para uso ou doméstico ou para pequenas empresas. Ok. Gabinetes e ventoinhas, evidentemente, você vai escolher para a sua refrigeração dos seus componentes. Fonte de alimentação, muito importante. Depois de eu escolher todos os componentes, eu tenho que somar as potências e a fonte de alimentação ela deve ter uma potência maior do que o que está exigindo os componentes. Tá certo? Lembre-se que existem dois tipos de fonte de alimentação, né? E as que têm a eficiência maior que 80% e as que têm a eficiência menor que 80%. Tá? O que significa eficiência? O quanto eu estou tirando de energia da tomada e transformando em energia útil para o meu computador, dividido pelo quanto que eu estou transformando em calor apenas. Tá certo? As fontes mais eficientes são mais caras, porém, elas vão acabar sendo mais baratas ao longo do tempo, porque vão economizar energia elétrica, tá certo? Além disso, as fontes mais eficientes, elas são também mais confiáveis, tá certo? O que a gente chama no Brasil de fontes com potência real, né, no linguajar popular, na verdade são as fontes que têm maior eficiência que 80%. Selecione as placas de expansão, caso sejam necessárias, tá certo? Normalmente, placa de vídeo, tá? Mas aí vai depender da necessidade do cliente. A gente não precisa ficar comprando coisa que o cliente não precisa, tá certo? O que mais? Disco rígido, é que a gente falou agora. Disco rígido convencional, Solid State Disk, certo? Hard Disk Drive, disco rígido magnético ou Solid State, disco de SSD. Qual a relação entre os dois? O SSD é bem mais veloz, tá? Mas vocês podem pesquisar que o disco rígido convencional ele dura mais durável. Né? Então, o que eu vou querer? Né? Tá certo? Leitor de mídia. Vai precisar de leitor gravador de CD e DVD? Ou não? Tá? Essas são as unidades óticas, tá certo? Leitor de mídia, na verdade, é leitor de cartão SD, essas coisas, tá certo? O que mais? HD externo, vai precisar? Eu preciso fazer backup, né? E os dispositivos de entrada e saída? Teclado, mouse, monitor, impressora, quais que eu vou escolher para o meu cliente? Depende da necessidade dele, tá certo? Então, tudo isso está explicado com mais detalhes aqui na seleção de componentes do PC, tá certo? Ok? Vamos lá para os sistemas específicos. Sistemas computacionais específicos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um sistema que é muito usado, principalmente em supermercados ou em ambientes que tenham muitas máquinas, né? São os Thin Clients, tá certo? Os Thin Clients, em inglês, significa clientes finos, tá certo? Eles são geralmente pequenas CPUs, tá? Em que o processamento e o armazenamento não acontece nessas pequenas CPUs. Essas pequenas CPUs só servem para dar o quê? Conectividade ao sistema e entrada e saída para o usuário. Ou seja, tem uma conexão de teclado, mouse e monitor e uma conexão de rede. Todo o processamento e todo o armazenamento é feito aonde? Nos servidores. Com isso, eu ganho duas coisas. Primeiro, o sistema é mais barato,
tá certo? Instalar 10 computadores comuns é muito mais caro que instalar 10 Thin Clients, tá certo? Segunda coisa importante, a reconfiguração dos equipamentos, né? Os Thin Clients dão muito menos manutenção, o custo de manutenção é muito menor do que os computadores convencionais, tá? Porque tudo está no servidor, virtualizado lá. Qualquer problema que houver é só reiniciar essa virtualização, tá certo? Já nos computadores tradicionais, o técnico vai ter que ir na máquina por máquina para reiniciar o software dela. Do outro lado, tá certo? No lado oposto, estações de trabalho para o quê? Para trabalhar com arquitetura, tá certo? Por exemplo, CAD, CAM, tá? São programas feitos para projetos de arquitetura. Tá? Essas são verdadeiras estações de trabalho, tá? Que precisam de alto desempenho do disco rígido, precisam de muita memória RAM e uma CPU eficiente, tá certo? Então, são dois perfis completamente diferentes. Um é Thin Client, usado em supermercados, academias e etc. E o outro é o CAD, é uma estação de trabalho para um profissional de arquitetura ou engenharia, tá certo? E outro exemplo também, edição de áudio e vídeo. Também são necessários muitos recursos de CPU, de RAM, além de discos rígidos grandes e eficientes, certo? O que mais? Às vezes eu preciso trabalhar muito com virtualização. Então eu vou ter que comprar um sistema em que a CPU suporte virtualização, tá certo? Bastante memória RAM para suportar as várias máquinas virtualizadas, tá certo? PCs para gamers, para jogos, muita CPU, muita placa de vídeo e muita memória RAM. Home theater tem que ter entrada e saída. Conectividade com os dispositivos. Tem que rodar um software específico, tá certo? Então são alguns exemplos de perfis de clientes para você escolher os componentes certos para esses computadores a serem montados ou comprados, tá? E com isso a gente termina o que? O capítulo 1, e aqui é apresentado um resumo sobre ele. Tá? Normalmente a gente consegue, numa aula de 1h30, dar todo este capítulo 1 com todos os exemplos, certo? Aqui no material, no índice do curso, nós temos aqui o índice do Packet Tracer. No caso, o capítulo 1 não tem nenhum Packet Tracer. E a gente tem o índice de laboratório. O capítulo 1 tem os seguintes laboratórios práticos. Lei de Ohm. Temos que dar uma revisada na parte de eletricidade, física dos alunos. Então aqui tem um roteiro de prática pronto para você usar sobre lei de Ohm. Tá certo? Aplicar com os seus alunos. Tá certo? O que mais? Laboratório de pesquisa. É uma pesquisa que ele faça na internet sobre os componentes do computador. Isso é muito interessante. Tá? Então você tem sites como Boa Dica e etc. que dão acesso ao preço dos componentes. Então que tal pedir para os alunos montarem, entre aspas, um computador, né? Comprarem os componentes para montar um computador. E um laboratório também sobre isso, né? Do sistema de... Esse também não é para você montar o computador, na verdade é para você ver escolher os componentes, tá certo? Então, assim a gente termina o capítulo 1. Obrigado.